Olá, amigos do Cantinho da Paz. Hoje nós vamos estudar, então, a lição 137, cujo título é O Banquete dos Publicanos, do livro Caminho, Verdade e Vida, como sempre ditada pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. E essa parábola, nossa passagem, foi retirada de Mateus, capítulo 9, versículo 11, quando acontece esse fato, né? E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Emmanuel comenta: De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina, lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça todos os que desejem a excelência da sua alimentação espiritual nos trabalhos da sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos, e não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Então, qual é o significado de banquete aqui nessa passagem? Pode sim significar o alimento, né? O banquete do alimento do corpo. Mas nós podemos entender melhor ainda como saciar a fome da alma, o alimento para nossa alma. E quem eram os publicanos e os pecadores? Os publicanos, eles eram os que cobravam impostos do povo, e o povo os odiava por isso. E os pecadores eram aqueles que viviam à margem da sociedade, como até hoje existem, né? Pessoas que vivem à margem da sociedade. E Jesus sempre procurava levar ensinamento para eles também, porque, como ele mesmo dizia, quem precisa de médicos senão os doentes? E aqui nesta passagem, Jesus está mostrando que para ele somos todos merecedores da sua atenção, do seu carinho, que todos somos importantes para ele. E esse banquete com os mais necessitados foi para despedir-se. Ele despediu, mas antes ele deixou o seu alimento espiritual, para depois ir banquetear-se com os seus discípulos, que ele sabia que seria a última vez que eles se reuniriam, porque já era Páscoa. E depois disso viria,
todo aquele sofrimento, toda aquela situação que nós já conhecemos. Então, com essa atitude, né, de banquetear-se com os mais necessitados, ele está demonstrando que Deus nos abraça a todos aqueles que desejam da sua alimentação espiritual, daqueles que creem e que permanecem na fé e que o amam verdadeiramente. E Ele está em qualquer época, Ele está presente para atender aos nossos pedidos, às nossas necessidades, quando as buscamos. Então, esse banquete dos pecadores, né, como diz no final do livro, da lição, foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Então, resta a nós, que somos os comensais desses ensinamentos, aproveitar, aprender e aprender de todos esses ensinamentos de Jesus. Por hoje é só. Fiquem com Deus e paz ao coração de todos.